não sei se vocês conhecem, chama Canção do Cristão Medieval. É uma oração medieval, realmente, que foi musicada pelo Marco Teles, né? Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados, estimados que eu. Dá-me a graça de posto à parte ver os outros sendo escolhidos, que os meus lábios possam ter a graça de sorrir enquanto os meus olhos estão chorando. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta tua beleza, eu procuro em vão por bens. Oh, 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 oh. Preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta tua beleza, eu procuro em vão por bens. Oh, 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 oh. Ó Jesus, manso e humilde de coração. Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, te pedindo que o Senhor desenvolva em nós essa maturidade, Senhor, essa compreensão da realidade, essa leitura, Senhor, que não leva em conta os louvores ou as reprovações que recebemos, Senhor, mas que leva em conta te agradar acima de todas as coisas.
seguir-te, obedecer-te, Senhor, e cumprir o propósito para o qual fomos chamados, Senhor. Nós queremos aprender com Jesus, queremos aprender com o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a caminhar nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho a intenção de fazer uma série sobre o livro de Tiago. E o livro de Tiago é um livro dividido em mais ou menos, são 4 capítulos, né? Mas são mais ou menos 10 perícopes. Acho que dá uma série aí de umas 10 mensagens interessantes. Talvez acabe não sendo na sequência, mas a gente vai falar da carta de Tiago aí e falar dos 10 aspectos que a carta aborda, né? E nós vamos começar hoje a falar sobre esse texto, e a gente começa por Tiago, capítulo 1, do verso 1 até o 18. O tema central da carta de Tiago é a maturidade. É o que ele chama de maturidade espiritual, maturidade da fé. E a gente vê ao longo da carta vários aspectos dessa maturidade espiritual, né? O primeiro trecho, que é esse que a gente vai ler, vocês vão reparar que ele fala acerca de adversidades. O foco do texto está em cima de adversidades, que na Bíblia em português a gente costuma traduzir como tentações e provações, né? Então, vamos lá, vamos ler Tiago 1, do 1 até o 18. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada, agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai, então, a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. E a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele gerou pela sua palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Tiago 1, do 1 até o 18. Vamos lá, contexto. O contexto é esse Tiago, a maioria dos estudiosos concorda que esse Tiago, autor da epístola de Tiago, é o irmão de Jesus, né? O Tiago que se converteu após a ressurreição e que se tornou o líder da igreja em Jerusalém. Apesar de toda a importância de Pedro, o Tiago aparentemente era o bispo, né?
principal líder da igreja em Jerusalém. É curioso ele utilizar o título de escravo do Senhor Jesus. Escravo de Deus e do Senhor Jesus. Ele não diz que é irmão de Jesus. Ele não dá carteirada, né? Ele, pelo contrário, ele se coloca... A tradução de servo, mas servo aqui é de fato servo serviçal, escravo mesmo, né? Então, a epístola, que eu já disse, fala principalmente da questão da maturidade espiritual, e essa perícope sobre as adversidades, né? Como ser maduro diante das adversidades. E ele destina essa carta às 12 tribos dispersas. Tem duas formas de ler isso aí. Primeira forma é pensar o povo de Israel disperso, de fato. Uma leitura mais literal, né? Está falando do povo de Israel que estava disperso por todo lado, uma vez que o Império Romano havia dispersado. Porém, há um Israel espiritual que a gente falou, inclusive, acho que semana passada, ou na outra. A gente falou acerca do Israel espiritual, foi semana passada mesmo. Quando você olha Jesus escolhendo 12 discípulos, isso tem um simbolismo, né, um significado. Ele estava representando Israel através da escolha desses 12 discípulos, e ele estava mais ou menos dizendo, ó, Israel é isso. O novo Israel é essa turma aqui, né? E até quando o Judas traiu, é curioso que os 12 escolhem outro, porque precisava ter 12. Eles entendiam o símbolo, né? A importância do símbolo ali. Não é por nenhuma simpatia, crendice. Havia um simbolismo que precisava ser preservado, né? Então, nesse caso, fazendo essa leitura a partir do símbolo, a carta é destinada para a gente também, né? A questão da maturidade é apresentada já no terceiro verso ali, né? Logo no comecinho ele já fala que a gente é assim que os maduros são. E para o autor, para Tiago, a maturidade justifica a adversidade. Ele mais ou menos diz assim, olha, eu sei que é difícil, porém, fique feliz, porque essa dificuldade está produzindo algo bom em você. Isso me lembra, sempre que eu leio, eu lembro da mesma passagem do Kill Bill, da noiva sendo treinada. E o Pai Mei fala que a dor é sua amiga. Calma. Vai doer, mas tem que doer mesmo. Ele estava meio que mostrando para ela que a dor ajudava ela a se tornar mais forte, né? A dor te deixa mais forte. E é mais ou menos isso que o Tiago estava dizendo aqui também, né? Fiquem felizes. Se está doendo, fica feliz, porque isso está produzindo em você maturidade. E, ao contrário do que dizem, parece que Paulo não está tanto em dissonância com Tiago, né? Tem um trecho que a gente vai ver lá para frente de Tiago, quando ele fala da fé e obras, e Paulo defende que a salvação é pela fé e Tiago defende que a salvação é pelas obras. Parece que eles estão em conflito. Mas não estão, né? Não estão em conflito. Eles estão abordando aspectos diferentes. Porém, quando a gente pega Romanos 12, a gente vai ler Paulo escrevendo assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E ele vai trazer mais ou menos a mesma teologia que Tiago está apresentando aqui, que a perseverança na dor, na luta, é o que produz em nós maturidade. Então eles estão bastante consonantes, assim, não são tão distantes, né? A partir daí, então, Tiago começa a tratar sobre a inconstância. Inconstância que ele trata como uma característica do imaturo, né? Ele vai tratar em 3 aspectos sobre inconstância. É interessante. Primeiro, ele vai falar da questão da fé, né? Ele diz que se falta sabedoria, peça a Deus, Deus dá, né? E não seja inconstante no seu pedido, mas com fé e coisa e tal. E ele critica aquele que é inconstante no seu pedido por sabedoria. É curioso, a gente deve exercer a fé com constância, ok. Mas a didática que eu tenho a impressão que Tiago está usando aqui é aquela de que o que busca constância com inconstância não vai alcançar maturidade. Então seria mais ou menos como dizer assim:
Você está precisando ter mais tempo devocional? Está precisando se disciplinar na sua devocional, no seu tempo de oração? Faz o seguinte, todo dia você acorda às 6 horas, 1 hora, 2 horas mais cedo, abre sua Bíblia, leia, ore, mas faça aí todos os dias. Então, a disciplina no devocional, a oração pedindo para Deus ajudar na disciplina, já é uma forma de exercer a disciplina. É mais ou menos o que Tiago está propondo aqui para eles. Você falta sabedoria, falta maturidade para você, começa a buscar a Deus, né? Mas busca como alguém maduro, busca com constância. Então, desse modo, quem busca a sabedoria já está exercendo a sabedoria e a maturidade. Já está exercitando, né? Então, de certa forma, a própria busca, o caminho já é o destino, né? Já é uma forma de alcançar. Depois ele fala, é um trecho bem controverso, que é o que ele fala do status social. Ele é difícil de entender. Eu li 3 versões diferentes para tentar entender isso aqui. Ele fala, nessa versão que eu li aqui, né? O irmão em condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se por passar a viver em condição humilde. Ele está dizendo que quando nós temos mudança de status social, né? Uma pessoa que vive muito bem, de repente, fica desempregada. Ou uma pessoa que vive muito mal e, de repente, ganha uma grana. Ou ganha um emprego legal e ascende socialmente, né? É mais ou menos assim, o pobre que enriquece deve ficar feliz por isso, mas o rico que empobrece também deveria ficar satisfeito, feliz com isso. E ambos os cenários configuram tentações e provações. Você conhece alguém que ficou rico e virou insuportável depois disso? Ou alguém que ficou pobre e também ficou insuportável depois que ficou pobre? Né? Então, essas situações levam a gente a tirar, muitas vezes, a nossa base está firmada nisso, né? No nosso status social, seja o pobre que fica rico e aí manda todo mundo para aquele lugar e acha que agora se basta, ou o rico que fica pobre e vira um amargurado, né? Tem um provérbio que fala disso, Provérbios 39, eu vou colocar aqui Salomão, né? Não sabemos que se foi exatamente Salomão quem escreveu todos os provérbios, mas ele diz assim, ele faz uma oração, ele fala que só quer uma coisa de Deus, ele fala que não fique rico nem pobre. Ele pede a Deus que ele não fique mais rico nem mais pobre. Por isso eu acho que não é Salomão que escreveu esse especificamente, porque Salomão era de fato muito rico, né? Não parece algo que Salomão diria, mas enfim. Ele diz assim... Não foi Salomão. Não foi Salomão, é bem provável. São dos rolos de Agur. Ah lá, ó. Pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga, quem é o Senhor? Tipo, agora me garanto, né? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Interessante, né? Ele pede para que mantenha o estado social, porque ele sabe que é uma área que, se mexer, vai dar ruim. Quem que foi que escreveu, Matheus? De quem que é isso aí? Agur. Agur. Se não me engano, é uns mestres da sabedoria do Oriente, assim, que ele pegou e colocou, ele compilou junto provérbios e colocou, exatamente, e colocou no livro dos provérbios nos últimos capítulos. Os últimos capítulos. Sensacional. De fato, não identifica muito com Salomão. Então, essa ordem de status social configura um exemplo, talvez, né? De como a oscilação, né? Como uma inconstância pode nos levar para um buraco, né? E aqui Tiago está dizendo que os dois devem ser gratos a Deus, tanto quando eu enriqueço, quanto quando eu empobreço, né? A gente não pode estar volúvel a essas inconstâncias, né? E na terceira parte, ele vai focar no oposto. Primeiro ele falou que a nossa fé não pode ser inconstante. Depois ele falou que o status social não pode nos abalar, porque a riqueza passa, e ele usa esses termos, igual uma flor que seca, a riqueza também vai embora. Por isso nossa esperança não pode estar nessas coisas, né? E ele conclui apontando que Deus não muda. Fala assim, que as tentações
são produto da nossa cobiça, não são obra de Deus, e é de Deus que provém toda a beleza e todo o bem, toda a arte. Esse é um assunto que eu amo assim falar, já falei disso algumas vezes, que tudo que existe de belo tem uma fonte única. Ainda que o artista não tenha esse conhecimento, não reconheça a ordem, a origem dessa beleza, essa beleza provém de Deus, que é quem deu todo o ferramental e toda a inspiração para que esse artista construísse algo bom, né? Algo bonito. Então, com esse pensamento, é o mesmo pensamento que eu olho, por exemplo, uma ave cantando e eu acho isso bonito. A ave não tem conhecimento da existência de Deus. Qual seria a teologia de um pardal, por exemplo? Ele não tem, né? Porém, ele louva a Deus fazendo aquilo que é belo, aquilo que Deus deu para ele como dom. E da mesma forma o ser humano. Ainda que o ser humano não reconheça quem é Deus, que é de Deus que provém os seus talentos, ele louva a Deus quando exerce esses talentos, quando faz o que é bom, o que é belo, porque tudo que existe de bom, de belo, de perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em que ele não oscila igual uma sombra. Ele é estável, né? Então, partindo para a conclusão aqui, eu resgato uma coisa que eu não falei ali atrás, quando ele fala acerca da cobiça que engravida, né? E gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Se a gente permitir que a cobiça engravide, vamos gerar o pecado que gera a morte, né? A gente vai promover o pecado e ele gera a morte. Agora, essa mesma tentação que pode engravidar a cobiça é a mesma tentação que pode produzir perseverança. Parece que os dois textos estão em oposição. Ele começa dizendo que passar por tentação, passar por provação é bom, porque isso produz em nós paciência, produz em nós perseverança, maturidade. E no final, ele fala de outro aspecto, que a gente não pode deixar que essas tentações engravidem a nossa cobiça. A gente estava falando um pouco disso, né? Do contexto corporativo, né? Antes de começar a mensagem. Muitas vezes a nossa cobiça engravida a nossa mente. E a gente gera o pecado pela cobiça. E a tentação acaba não produzindo aquilo que é bom em nós, mas produz o que é morte. Agora, a perseverança é a característica do que é maduro espiritualmente. É duro transformar a tentação em perseverança, mas é isso que marca aqueles que estão maduros. Certo? Bom, deu para pegar a ideia geral aqui. Agora a gente vai para aquela partezinha em que a gente conversa com os microfones abertos aí para todo mundo colaborar. Eu coloquei 2 perguntinhas de novo. A primeira pergunta é: será que é possível alegrar-se por estar passando por dificuldades? Algum de nós já teve essa experiência? Se alegrar porque está difícil. Dá mesmo para fazer isso? O Rafa, que é psicólogo, pode dizer assim, né? Sei lá, uma síndrome de Estocolmo, alguma coisa assim. Uma síndrome de Estocolmo. Mas não. Se a pessoa for mentalmente saudável. Você vai fazer uma análise, né? Isso, né? Eu estou passando por esse momento de dificuldade e eu estou tentando me alegrar, porque não é fácil. Eu não estou. O Senhor conhece meu coração, eu não posso ser mentirosa de falar que eu estou bem. Não estou. Eu estou com medo, tenho outras coisas, né? Mas eu estou tentando me alegrar, porque se ele colocou eu naquele lugar, eu vou tentar. Vou tentar e vou me alegrar, porque o Senhor tem coisas boas lá. Então, isso aí. Eu vejo assim que nossa existência, né, estamos passando, né, nesse exemplo, uma situação adversa.
E o comum, o natural, o humano é você responder conforme aquela situação, uma situação que te evoca, né, emoções, e até o saudável, psicologicamente falando, é você agir, como a gente chama de ser congruente, ou seja, se eu estou triste, eu agir com tristeza, eu chorar de fato. O contrário disso, ou ser incongruente, é uma das raízes de muitos males, né? Você está passando uma situação muito delicada, você está triste, você não, está tudo certo comigo, tudo ótimo, estou bem, né? E se a gente pegar até o Jung, né? Ele vai falar da persona. O que é a persona? É a máscara social que a gente usa, que ela é necessária, ele fala, né? Quer dizer que a gente é hipócrita? Não era nesse sentido. Mas imagina, né? Se a gente não está bem, mas a gente vai trabalhar, o que a gente faz, né? Aí as pessoas perguntam, e Rafa, você está bem? O que a gente vai falar? Tá bem, tudo certo, né? Porque eu preciso, né, atender os meus alunos, eu preciso atender lá na clínica, e a resposta está tudo bem e segue o baile, né? Agora, o problema é quando eu uso essa máscara o tempo todo, né? Não tiro. Então, eu falo para todo mundo que está bem, eu falo para mim mesmo que eu estou bem, sendo que eu não estou, aí é um grande problema. Então, assim, é possível alegrar-se mesmo estando em dificuldade? Eu vou responder duas coisas, né? Assim, na prática é muito difícil, mas é possível, desde que a gente entenda que uma coisa não exclui a outra, né? Eu posso chorar, posso sofrer e devo, na verdade, pôr para fora aquilo que eu estou sentindo, mas eu posso também, nesse processo de dificuldade, me lembrar que existe um Deus, me lembrar que eu não sou daqui, me lembrar que tem esperança, que tem promessa, que eu já vivo a promessa, né? Então eu posso também me alegrar nisso, apesar de também estar sofrendo. Então é nesse sentido que é possível. Mas ser incongruente é um grande problema, na verdade, né? Muito bom, muito bem colocado. Me lembrou uma mensagem do Ed que ele deu na semana que o nosso amigo Chris morreu. E o Ed usou, ele falou, essa semana nasceu um bebê na comunidade, na IBAB, e nós nos alegramos. E morreu um amigo. E nós choramos, né? Então a gente tá nesse carrossel, né? Nessa montanha-russa de emoções. Agora, estar triste por uma circunstância, o que eu compreendo aqui do que o Thiago está propondo, né? Estar triste por uma circunstância não é algo que deve tomar o meu coração ao ponto de eu não enxergar a meta. Ele está dizendo assim, que as provações vão produzir algo positivo na gente. As dores tal vão produzir algo positivo. Então eu posso chorar porque está doendo. E negar isso me faz mal, como o Rafa falou, do aspecto clínico até, né? É o que vai me fazer mal, vai me deixar, né, emocionalmente complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que dá para eu ter em mente a meta, né? E falar, puxa, isso está produzindo algo, né? Stênio Março tem aquela música do tapeceiro, né? Eu acho ela linda. Ele fala que quando você olha no avesso, você não enxerga, você não entende, né, a realidade, né? E Deus é esse tapeceiro mesmo. E ele faz com linhas tristes e com linhas felizes, né? O tapete que nós somos, né? E é algo que, do lado certo, vai estar lindo. Só que do lado avesso, que é onde a gente está, dói, né? Às vezes a gente chora, às vezes a gente ri. E para a gente que a gente é meio doido, né? Porque no mesmo dia a gente consegue ter um momento de absoluta tristeza e rir de uma piada boba, né? Mas o que a gente não pode perder talvez seja a compreensão da meta. Nós somos uma obra de arte sendo desenhada pelo tapeceiro, né? Pelo Senhor Jesus. Ele está produzindo isso em nós, né? E crer nisso nos ajuda a lidar. Não nos ajuda a negar a dor, porque eu acho que realmente isso é nocivo, mas ajuda a gente a lidar com a dor tendo em mente, né?
Quer dizer, eu passo pela dificuldade tendo em mente que ela vai produzir em mim algo positivo, né? Ela vai me tornar maduro. Bom, daí vem a segunda pergunta. Só uma coisa. Eu não consigo mais olhar com esse otimismo, sabe? Coisas ruins só acontecem, sabe? Não tem um propósito maior nisso. Eu não vejo assim mais, sabe? Entendo. Só acontecem e o caos tá aí e acontece. Coisas ruins apenas acontecem. E ponto. Não. Ah, beleza, tá na Bíblia. Beleza. Mas a gente conversou bastante sobre isso essa semana, né? Mas eu não consigo. Lá no fundo. Não, dane fundo agora. O que tá pegando aqui agora. Lá no final. Não dá. Não me convence mais, sabe? Isso. E enfim, eu só aceito que é tudo caos. E coisas ruins apenas acontecem. Lembrou o Forrest Gump. Você lembra quando o Forrest tá correndo? O cara vira pra ele e fala assim, você pisou na merda! Ele fala, acontece. E aí o cara escreveu um adesivo de parachute. Shit happens. Shit happens. Cara, interessante, é uma abordagem interessante. Eu diria assim. Você se lembra da história de José? José, o príncipe mesmo. José era um cara que foi discriminado pelos irmãos, porque era o queridinho do pai. Foi vendido como escravo. Foi parar numa corte. Dali foi para prisão. Enfim, a história do cara é pesada, é difícil. E quando ele reencontra seus irmãos, ele diz para eles isso. Os irmãos tinham medo dele, né? De como ele iria tratá-los, porque naquele momento ele era governador do Egito. Tinha sido vendido como escravo, mas chegou a ser governador do Egito. E aí o interessante é que José vira para os irmãos e fala assim, aquele mal que vocês me fizeram, Deus usou para o bem. Talvez Deus não queria que José fosse vendido como escravo. Eu não acredito, né? Eu não sou calvinista, então eu não preciso acreditar que Deus determinou cada coisa especificamente, né? Ou o hipercalvinista, né? Que José seria vendido como escravo para daí ir para lá. Mas eu acredito sim que Deus usa de circunstâncias para promover algo de positivo, né? E aí José chega a essa conclusão, tendo passado por tudo isso, ele chega a essa conclusão. Ele realmente, José também não é otimista nesse ponto, dizer, ó, Deus fez vocês me venderem como escravo, ou Deus escolheu que vocês me vendessem como escravo. Essa é uma discussão teológica, né, mais profunda. Mas José fala que Deus usou essa circunstância, né? E porque José foi vendido como escravo, é que ele pôde se tornar governador do Egito e acolher a sua família ali quando teve seca na terra que eles estavam, né, na terra de Canaã. Então eu talvez argumentaria com você nesses termos, Lep, que às vezes a circunstância de fato não é uma provisão divina, não é uma intervenção direta divina, mas Deus pode produzir algo no nosso coração e traduzir isso em algo positivo, né? E também isso depende muito da leitura que a gente faz, né? Um improviso divino. Meio que um improviso divino. E Deus é bom nisso, cara. Tem umas paradas. A história de Jó é incrível, né? O diabo veio com todo o ferramental para derrubar o projeto de Deus lá e Deus acaba que toda a experiência de Jó traz ele para mais perto de Deus, né? É curioso isso, né? Como imagina quantos Jós não chegaram perto de Deus, né? Passaram pelas mesmas. Isso que eu ia falar. Ninguém é um exemplo de Jó, né?
Só teve um Jó, né, acho. Foi o único que chegou a Deus assim, né? Mas eu entendo dessa forma, que a gente pode dar sentido, né? A gente pode dar significado. E não necessariamente culpar Deus pela dor, né? Porque essa já é uma outra discussão também teológica, a história da origem do mal e tal, né? Que quando eu entendo que Deus aconteceu o Covid para dar uma lição na humanidade, e tem pastores pregando isso, e não são poucos, né? Eu falo, nossa, mas desse Deus eu sou ateu, desculpa, né? Desse Deus aí, que dá lição matando todo mundo, eu sou ateu. E muitas vezes numa leitura... Esse é o Deus do Antigo Testamento também, né? Eu ia falar, numa leitura rasa do Antigo Testamento, interpretando de modo literal, né? A gente chega a essa mesma conclusão, que Deus quer que mate criança, idoso, todo mundo, animais, né? E talvez esses pastores tenham tido uma leitura assim, né? Uma leitura superficial do Antigo Testamento e identificam ali esse Deus punidor, né? Esse Deus que quer purificar a humanidade a partir da punição, da morte, né? Então, acho que esse é um dilema, assim, ético, né? Para a gente entender. Bom... Desculpa. Pode falar. Não, é que pelo menos, assim, na minha criação, né, evangélica, é ensinado demais, assim, com textos bíblicos isolados, de que Deus vai resolver o seu problema, de que se acontecer alguma coisa ruim, é igual o Jó, né? O problema tá em você fez alguma coisa errada. Que os amigos chegam falando pra ele, né? Você tá em pecado, né? Tá em pecado, então... nunca foi ensinado, pelo menos para mim, né, que as provações produziam perseverança e exercício da fé e tudo isso. Só que daí, hoje eu vejo que talvez não seja só essa finalidade, né? Talvez seja caminhar na vida com consciência. A consciência é uma das chaves, né? Além da fé. Porque daí você enxerga as coisas como, sim, acontecem coisas ruins para todo mundo e às vezes você tem um dedo nisso, às vezes você não tem. Tragédias. Mas aí o que eu vou fazer a partir disso, né? A partir da dor que me foi causada, me foi afligida, o que eu tô sentindo. Isso vai ser uma bagagem? Ou isso vai ser um peso para mim? Ou isso vai ser um motivo de eu abandonar tudo, a fé e culpabilizar os outros? Enfim, tem várias questões, né? O que a gente vai fazer com isso? E aí, Thiago deu uma sugestão, né? A gente pode usar isso para fortalecer a nossa fé e confiar que no fim já está tudo resolvido, né? Talvez o fim seja lá mesmo no novo céu, na nova terra, não aqui, a gente não sabe. Mas a gente pode produzir bons frutos a partir disso, né? A gente pode produzir um aroma dessa flor amassada, desse negócio ruim. Acho que depende muito dessa consciência na vida, de caminhar com consciência mesmo. Eu diria que ele apresenta até duas possibilidades, né? Ele diz assim, a tentação pode produzir perseverança ou ela pode produzir pecado e morte, né? Então, se a tentação for tratada com perseverança, ela vai produzir maturidade. Se a tentação se eu permitir que a tentação engravide a minha cobiça, e acho que isso é bem claro, né, pessoal? O que ele está querendo dizer com isso? É que a tentação me leve, como o exemplo aí do provérbio, né? Se eu ficar pobre, eu vou querer roubar, e aí eu vou desonrar o nome de Deus fazendo isso. É um exemplo, né? Ou se eu ficar rico, eu vou me ensoberbecer, e isso vai, né? Então é uma tentação, é uma cobiça engravidada essa, né? Isso é, por exemplo, são dois exemplos de uma cobiça engravidada pela tentação. Porque a tentação, a provação, e na Bíblia, a tentação e provação são a mesma palavra, tá? É que no português existem esses dois aspectos. Tentação diz mais respeito a uma coisa
que desperta o seu desejo, e provação, em português, né, diz mais respeito a uma dificuldade, uma luta, né? Mas na Bíblia a mesma palavra tem os dois significados, ela aponta para as duas circunstâncias, né? Tanto no grego quanto no hebraico. Então, o que eu passo, né, pode me levar para esses dois caminhos. E agora, quem é que vai dar sentido para a minha tentação? Isso está na mão de quem? O mundo, que nem o Lep falou, eu concordo, o mundo está no random. Agora, eu não. Eu tenho escolhas. Eu posso fazer minhas escolhas. Eu posso fazer a escolha de perseverar, né? E isso produzir em mim maturidade. Agora, eu posso escolher também engravidar minha cobiça e isso gerar pecado e morte. Né? Meio que isso está na nossa mão, assim. E não adianta eu me vitimizar, né? Nesse processo, porque ele não vai me ajudar a sair dele, né? Cada um de nós é colocado diante de circunstâncias. Eu uma vez estava pregando e deu um chabu, porque eu coloquei o texto que Paulo fala que ninguém é tentado além das suas próprias forças, né? E coloquei o outro texto em que Paulo fala assim: nós fomos tentados a ponto de desistir da vida. Não podíamos mais, não tínhamos mais forças. E é curioso. E aí ele fala que Deus os livrou, porque ele é poderoso. E é curioso, porque como é que Paulo uma hora fala que ninguém é tentado além das próprias forças, e depois ele mesmo dá testemunho que ele foi tentado além das próprias forças, né? Então, assim, é que do lado de dentro dói mais, né, gente? Do lado de fora é fácil. Você fala, ó, segura as pontas aí, porque ninguém é tentado além das próprias forças. Fala, bonitão, você fala isso porque não é você, né? Sou eu que tô aqui, é em mim que tá doendo, não é em você. Agora, quando Paulo tá passando, ele testemunha, ele fala, fomos tentados além das nossas forças. A gente tinha certeza de que ia morrer, né? E ele abre uma carta com esse testemunho, né? É o início de uma carta que ele abre falando isso. Eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre o que aconteceu com a gente, né? E aí ele começa a falar. Enfim, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que a gente pode desenvolver um pouquinho também, que é quanto do seu contentamento está firmado em coisas volúveis? Aqui, Tiago deu o exemplo da riqueza, né? Mas pode ser emprego, cenário político. Cara, cenário político muda, pelo menos é para mudar, né? A cada 4 anos, no mínimo, né? A cada 4 anos a gente tem um novo desenho acontecendo. Em nível nacional, se eu for pensar nacional e municipal, a cada 2 anos a gente tem uma renovação, uma alteração. Então isso tudo é muito volúvel. Apesar do que eu acho que as moscas mudam, mas o que interessa mesmo continua sempre lá. Essas coisas, quanto da nossa esperança ou do nosso contentamento depende dessas coisas para acontecer. Ou quanto dele está firmado só em quem Deus é, em quem eu sou para Deus e ponto final. Será que a gente consegue pensar assim, pô, sei lá, é 50-50, 30-70, 10-90, 0-100? Ou quais aspectos que mais mexem com a gente, que a gente sabe que são volúveis e que isso eu sei que muda toda hora, mas é meu calo. Eu posso começar. É uma coisa que não mexe comigo, não mexe, de verdade. Dinheiro. Eu fico desempregado, tudo bem. Tá empregado, tá tudo bem também. Não é algo que me preocupa, no geral. A Dani até fica irritada, assim, porque não é algo que me preocupa de verdade. É raro eu perder o sono assim por causa disso. Eu queria ser Não assim. Mexe. Não mexe. Tem outras coisas que mexem comigo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito vaidosa. Então, quando eu faço algo com muito esforço para alguém e essa pessoa não reconhece meu esforço, mexe. E eu sei que isso é volúvel. Porque eu sei que a pessoa pode até estar reconhecendo e ela, na hora ela não falou, sei lá por quê, né? Mas eu fico sentindo. Eu não sabia disso. Nossa, tá na cara. Tô sabendo disso agora.
E aí? Então, Tudo é eu vou novo, né? falar, para mim, tira o sono do dinheiro, sim. Eu fico preocupadíssimo. É. Uhum. Eu também. Eu também. Eu também. Eu tenho. Nossa, Você sabe, meu planejamento aqui é contado Planilhas e mais planilhas. planilhas e planilhas e planilhas, né? Então, é algo que é um cenário bem importante. Mas tudo é caos, então. De lista. ai, não é fácil, né? E você, Rafa? Fala aí. Então, eu não sei, assim, estou pensando na resposta. Quanto do meu contentamento está firmado em coisas que passam, né? Assim, pensando no dia a dia, acho que a grande maioria das coisas que me contento, para não dizer quase todas, né, são coisas que vão passar, que vão mudar. E, na verdade, o contentamento, a única coisa que não muda, pelo menos o que me vem à mente agora, é de fato a eternidade, né? Enfim, a vida com Deus, mas embora até a gente já falou, né, que a vida eterna não é somente lá, né? Mas eu fico pensando assim, com que coisas que eu de fato me alegro. Talvez assim, eu penso muito nas relações, uma conversa de amigos. Hoje nós tivemos Verdade. uma, uma longa conversa com amigos que estão lá na Inglaterra, assim, e passando uma situação bem delicada lá. Estavam trabalhando num local, aí foram chamados para ir para um outro local, um pouco distante de onde eles estavam, e foi pintado uma coisa, chegou lá, era totalmente outra. E amigos muito próximos, assim, nossos, né, antes, quando eles eram daqui, né? Então, eu acho que, assim, no caso, esse seria um contentamento de algo que não é passageiro, assim. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Mas assim, eu acho que essas coisas permanecem mais, assim, as relações, porque objeto, coisas passam, né? Eu acho que estar contente por ter recursos, talvez não sei se talvez eu esteja meio que no meio termo de vocês, assim, eu acho que não sou tão desapegado, talvez, quanto o Jean, mas também demorei muito para começar a almejar coisas e pensar nas coisas, querer. Eu tinha meu trabalho, estava bom, estava tranquilo, e eu aprendi muito isso com a Dani, né? E aí, o que você quer, o que você almeja, o que você pensa? E há um tempo atrás eu não pensava em nada, assim, estava tudo bem. Agora eu comecei a pensar, né, de fato, em recursos e tudo mais, mas mirando, né, mirando propósito mesmo, mirando servir, mirando alcançar vidas, né? E aí entra muito essa questão da tentação, lá de Provérbios 30, né? Porque você começa a se desenvolver, você começa a ganhar as coisas, começa a crescer, sair de um patamar, começar a ir para outro, e a gente sofre tentações. Quando você vê, você tá, nossa, que legal, fiz isso, ganhei isso, agora eu vou pensar nisso para ganhar aquilo. E aí o meu medo nesse exercício, começar a ter o contentamento nisso por si só, né? No meio, ter o contentamento no meio, não no fim. Porque esse meio, ele vem para um fim que poxa, não faz sentido eu ter tudo isso para mim. Inclusive, esse casal que eu citei não, que eu mencionei, né, que está lá na Inglaterra, eles trabalham num castelo, assim, de um senhor com 87 anos, mais ou menos,
e que eles descobriram recentemente que ele está com pouco tempo de vida. Assim. Eles até comentaram isso, como é triste, porque aí parece que a esposa ou ele está querendo achar um propósito, um sentido de vida. Aí parece que a mulher lá está escrevendo um livro Como Mudar o Mundo, só que não cuida das coisas da casa, só toma água com garrafinha Voss, e aí acumula a garrafa. Então, como é que quer salvar o mundo? E não... Sabe? Mas essa ânsia de querer ter um propósito, porque tá vendo que tá acabando, né? Então, o que adianta ter muita grana, mas pensa assim, muita grana, tipo, uma coisa surreal. Não é classe média aqui, né? Que não, é coisa muito... Não é HB20. Não é o HB20 parcelado, financiado. É outro patamar. Não é o Renegade andando na reserva. Não é. Não é esse nível. Com certeza não. Só que assim, e aí ela comentou que é solidão. Que tá tendo reuniões, estão fazendo reuniões, inclusive para ver o caixão do cara. Ele vê lá qual é o caixão que ele vai escolher e tal. Solidão total. Então, para quê, né? Se eu deixar meu contentamento nisso, de que vale, né? Mas nós somos tentados, né? Inclusive eu achando que eu não teria um problema nessa área, me pego pensando, peraí, tipo, qual que é o foco, cuidado, né, para não subir a cabeça, porque, querendo ou não, a carne, né, nós somos tentados. Né? Muito bom. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande de fazer uma limonada, né? Com aquilo que nos é posto pelas circunstâncias. E assim, algo que me incomoda em geral é quando a dor é transformada num concurso, sabe? Um concurso de sofrência. Não, você tá com isso, mas você não tem noção do que eu passo. Eu passei por tal. E aí parece que há uma vaidade até na própria tribulação, né? Na própria dificuldade, a adversidade que a pessoa passa, ela se envaidece por ter passado por algo muito difícil, né? Aquilo se torna um motivo de orgulho, né? E é curioso a nossa capacidade de criar vaidades até nas coisas mais absurdas, né? A pessoa, sei lá, quebra um pé, eu falo, você não tem noção, eu já quebrei 4 vezes o pé. E eu quebrei mesmo. 4 vezes o pé. Ou mais. E aí, toda a dor do outro não é recebida com empatia, né? Com um sentimento de... A Radha falou, de ter consciência da sua passagem pela vida, né? Não é recebida com um coração disposto a ouvir o outro e sentir a dor dele, mas sempre em comparação com a minha, né? E eu falar, fulano tá passando por isso, mas também ele não fez aquilo que tinha que fazer, né? E aí a gente transforma a tentação em uma cobiça engravidada também, né? Não necessariamente nos mesmos moldes, mas também é outra forma de fazer isso, né? Eu acho que a gente precisa olhar... Acho que a Radassa matou a pau quando ela falou de consciência ao passar pelas situações. Consciência do momento em que eu tô, consciência de para onde eu tô indo, né? Consciência de Deus, de que talvez Deus não foi quem proveu essa circunstância, mas com certeza ele é poderoso para lidar com ela, né? E é disso que Paulo fala naquele trecho que eu mencionei, que ele diz, nós já havíamos desesperado da vida. A gente estava, né? A gente já tinha entregado a vida. Mas Deus é poderoso, inclusive para ressuscitar mortos. Ele cita dessa forma, né? Ele fala, a gente achou que ia morrer, mas Deus é poderoso até para ressuscitar morto. Então, né? Então, acho que essa consciência, acho que ela é muito poderosa, né? Se a gente conseguir abraçar isso,
Talvez isso torne mais fácil passar pela circunstância, chorar a circunstância, sem deixar de ser sem deixar o seu contentamento volúvel pela circunstância, mas um contentamento visando meta final, né? Quem nós somos em Deus. Acho que é isso. Gente, bom, vocês têm motivos para a gente orar? Vocês querem falar mais alguma coisa? E aí? Vou pedir pelo LEP, para ser mais otimista, para ver menos calma. Vamos orar pelo Léo. Eu já tô fazendo terapia, tá, Rafa? Não, Aí, ó. só para parecer que eu tô na bad, assim. Esse é o normal. Esse é o normal. Eu falei brincando, mas eu tava pensando aqui, Lep, se você falou no sentido de não consigo ser otimista, eu concordo muito com você, assim, acho que tem para que a gente ficar distorcendo muitas vezes a realidade, né? A realidade, ela se apresenta, ela pode ser ruim, ela pode ser boa, mas querer caçar, né? E se a gente não cuidar, se aproxima muito um discurso triunfanista ou até Positividade tóxica. Perfeito, mas me veio a questão da teologia da prosperidade, né? Mas veja bem, está acontecendo isso porque vai vir, né? Se vai dar 100, vai receber 1000, sabe? Essas coisas assim. E o melhor de Deus está por vir. Está por vir, né? Essas histórias. Então, de fato, também não vejo que é por aí. Mas no sentido de puxa, será que também é uma tentação que a gente pode passar, que a gente passa, de repente, ter essa dificuldade em acreditar, em crer que Deus pode transformar o mal para o bem, né? Em que possa achar algum valor, ou que, de fato, ainda que não tenha nada de bom naquela situação, acho que a fala do Jean foi muito legal, tá? Na situação não possa não haver, mas em mim, né? O que eu vou usar aquilo e como isso eu posso trazer para mim como aprendizado, como maturidade. Mas eu entendo que esse olhar, essa postura de buscar ver esse ensinamento de algo bom no caos, também é muito cansativo, né? É muito difícil também. E possa ser, não sei se de fato, né? Se é um momento em que, como você colocou, que está sentindo de uma demanda a Deus mesmo, de Deus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo ver essa coisa boa, né? Nas circunstâncias, e talvez até como você até falou, né? Fazendo terapia e tal. É um cuidado mesmo, porque a pessoa, quando ela... um dos sintomas, né? De diversos sintomas da depressão, é de fato ela perder o contentamento em quase todas as coisas, né? Inclusive coisas que ela gosta. A pessoa começa a não ver mais nem sentido em coisas que, puxa, igreja, por exemplo, né? Puxa, eu era apaixonado pela igreja, não sei o que e tal, e de fato, né, ultimamente tem sido muito difícil achar contentamento em igreja. Mas de fato, começa a nos contaminar e a gente ficar atento, porque podem ser tentações, sim. E da gente orar mesmo, para Deus nos ajudar. Mas o legal é isso, de pegar e falar, né? E ter a consciência dessa minha tentação. Porque se é o que você está sentindo, falando, eu estou sentindo isso, isso é o oposto do oscilante, porque o oscilante, ele... mas não é, eu tô, mas não tô, não, eu tô bem, mas não tô... Não, ou eu tô ou eu não tô, né? E para as duas circunstâncias tem saída, porque eu tô lidando com o problema. Se eu tô oscilando, você não faz uma coisa nem outra, né? Sim. Então, pode, eu já terminei. Sim. Eu sei, valeu.
Mas eu sei que isso é boa parte mais meu problema do que de tudo, né? Eu já comentei mais com o Jean sobre isso, que é mais por, e com a Radassa bastante, né? Que a minha fé tá por um. Já foi por um pé, agora tá um fio de cabelo, né? E olha lá. E a gente já tá em troca de estação, que é época de troca de pelo, né? Vamos ver se aguenta mais uma estação ou não. Talvez seja um sintoma bem grave disso. Vamos ver como é que Deus vai se livrar dessa, né? Lepe, tamo junto, tá? Tamo junto. É isso aí. Um sustenta o outro, um puxa o outro, um tá mais caidinho, aí vem outro e puxa. E vamos assim, porque não é fácil. Quando Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, eu vejo quantas mesmo. Eu não tô vendo. E não estava. E quanto mais você está no caminho do Senhor, fazendo a vontade, mais é difícil. Não é mais fácil, é mais difícil. Quando você vê que está tudo muito bem, aí você fica vendo, aí tem problema. Você está tudo muito bem. Agora, quando está mal, é que você está certo, está indo certo, porque é isso aí. É difícil mesmo, mas um puxa o outro. Eu também, eu estou morrendo de medo de ir lá, mas eu vou, tô na fé. Meu comportamento é ficar em casa, é cuidar da minha família. Essa é a minha. Assim, eu ia amar. Só que eu sei, meu pai fala, Dani, se Deus colocou você naquele lugar, algum propósito tem. Então, por isso que eu estou me forçando um pouco mais para ver o que o Senhor vai fazer, entendeu? Porque se fosse por mim, Daniele, eu já estava aqui em casa. Então, não é fácil. Existe uma coisa aí, porque eu já te disse isso, em particular, falo novamente, aberto. Aqui é o espaço para a gente deixar de lado as máscaras sociais, de verdade, né? Eu não tenho expectativa nenhuma de que você só responda by the book, ou que todo o seu testemunho use aquelas palavras, né, gospels, né? E eu não tenho essa expectativa com nenhum de vocês, assim, né? Nem comigo mesmo. Então, é um espaço, é um círculo de segurança. Aqui a gente está no lugar que a gente não precisa colocar máscara para aparecer, para ser aceito, né? Todos nós somos aceitos, apesar de quem somos, não pelo que somos. Que nós somos não muda o fato de nós sermos aceitos. O Senhor Jesus morreu por nós, a Bíblia diz isso, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando nós éramos inimigos. Então não é a nossa porque eu tenho muita fé, daí Jesus me ama. Não é esse o caminho. Não é por isso que Jesus nos ama. Porque nós temos muita fé, ou porque nós temos pouca fé, ou porque nós fazemos tudo certo, igual o jovem rico lá, que chega a falar, eu sigo os mandamentos desde criancinha. Isso não impressiona Deus. Né? Até porque eu posso estar com um discurso muito bonito aqui e a minha fé pode estar mais frágil que a sua. Então a máscara social não nos serve nesse momento, né? Nós precisamos de verdade ser francos, né? E eu acho que o Rafa colocou muito bem que isso não é inconstância. Isso é transparência, sinceridade. Você não está sendo inconstante, você está simplesmente abrindo sua forma de pensar. E eu acho que isso é bem positivo, né? O problema é quando nós ficamos tentando manobrar, né? E isso aí, né? Então, eu acho isso mata a gente por maravilhoso, dentro. Na verdade. A gente tinha que ser livre, a gente não é livre. Esse que é o problema. A gente não é livre, a gente tinha que ser livre, transparente o tempo todo. Tô sentindo isso, é isso, né? É porque as pessoas julgam demais, infelizmente. Derruba a gente. A gente tudo tem problema, todo mundo tem problema. Se a pessoa se colocasse no lugar da outra e compreendesse,
falasse, nossa, né, tal. Mas a pessoa não, já começa já a te metralhar, porque você é isso, é aquilo. Não é fácil, não é fácil. Mas estamos juntos, Lepe. Viu, meu querido? Estamos juntos, que você precisar de oração, nós estamos aqui, ó, tudo junto. Isso que faz a gente ter esperança, a união aqui, o relacionamento. Isso é maravilhoso. Não tem nada que pague isso. Eu lembrei de uma música dos Arrais, uma parte que fala que somente uma fé que se abalou, inabalável é. Então, eu não sinto muito, Lepe, que é o seu caso, tá? Eu já tive alguns casos de colegas que estavam com a fé abalada, assim, mas se sentindo muito culpado por estar sentindo assim, né? Não sei muito se é o seu caso, não sinto que você está se sentindo culpado por isso. Mas ainda que esteja de algum momento, né, de alguma intensidade, algum nível, eu trago essa letra, né, e essa frase de que quando eu permito de fato questionar, quando eu permito entrar, olhar diante daquilo que eu estou tendo dificuldade e ser transparente, é onde há uma grande chance de viver algo verdadeiro. E na verdade, se eu estou sentindo isso e isso é real para mim, quem é alguém para julgar, ou até mesmo se próprio Deus aceita isso que a gente está sentindo, né? É verdade. E permite que através disso a gente de repente se firme mais ou conheça mais dele, né? Enfim. Eu trago essa questão para pessoa, normalmente pessoas que estão sentindo muito culpadas, não, são todos agradando a Deus, Rafa. Eu falo, não. Não, porque você estaria, na verdade, desagradando a Deus se você estivesse sentindo isso e estivesse disfarçando, estivesse ali querendo maquiar, né? Então, que bom seria se a fé de muita gente se abalasse, porque ela não se abala, então está sempre ali, né? É verdade. Bem, aí, né, vive numa religiosidade, vive bem maquiado, e não se abala nunca, né? Então, mas assim, eu queria compartilhar essa depois. Eu achava que era até versículo, aí fiquei caçando, não achei, só achei nos Arrais. Se alguém souber de onde é essa referência depois, me fala, porque achei bonito isso aí, uma fé, somente uma fé que se abala e inabalável. Eu acho que já ouvi o Ed falando também. Eu gosto muito de paráfrases, né? E tem uma frase que é do Lutero, que ele diz a fé que não canta morre. Falando acerca da importância da música para a fé, né? Ele era compositor e tudo mais, né? E aí eu lancei a fé que não duvida morre. Porque eu entendo que o solo mais fértil para a fé é o solo da dúvida, de fato, né? Eu conheci alguns jovens que abandonaram a fé quando foram confrontados, né? É uma fé imatura, uma fé que não foi forjada na dúvida. Ela foi formatada, né, numa escola bíblica dominical, sei lá, que disse, ó, você tem que acreditar dessa forma, é assim que tem que se portar, é assim que Deus gosta, se você pisar aqui, Deus não gosta, e você tá errado. E aí o cara cresceu ouvindo isso, até que alguém chegou para ele e falou assim, ué, o dilema de Epicuro, né? Epicuro, Deus é todo poderoso, é todo bom e sabe de todas as coisas. Tem alguma coisa errada, né? E aí, a primeira vez que o jovem ouve isso numa faculdade, num professor de filosofia no ensino médio, qualquer alguém assim, a pessoa, pronto, minha fé caiu, acabou. Porque ela não foi forjada na dúvida, né? Ela foi simplesmente modelada, né? E eu acho que a fé precisa de dúvida mesmo. A gente precisa de crises de fé, e isso nos fortalece, pode nos fortalecer, né? Isso aí. E aí, motivos de oração, além da fé do Lepe? A fé de nós todos.
que passamos um momento de tudo. adversidade. Uhum. Eu lembro quando começou Não a é pandemia, fácil a gente pra falava assim, ninguém. será que a gente vai ter que ficar 15 dias em casa? Não dá, cara, 15 dias não dá. Então, Inocente. não é fácil para ninguém. Eu tenho agradecimentos. Ai, que bom. Do avô da Dani, né? Que Muito bom. teve Fiquei muito milagre lá. Agradecer que ela voltou a andar normal, está sentindo um pouquinho de dor, mas ela já voltou a trabalhar, voltou a colocar o pé no chão. Então, esses dois agradecimentos eu tenho. Muito bom. Muito bom. Mais alguma coisa? Radar, Salep? Queria agradecer também pelo meu pai, né? Glória a Deus, tá bem melhor, tá bem. Ele vai passar para a cirurgia da catarata, né? Segunda. Poderia estar orando. Uhum. E para tirar esse medo de mim. Oh, negócio difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Eu luto com isso anos. Deus sabe, né? Não é fácil, não, mas vocês orem para tirar esse medo de mim, por favor. Vamos lá, então. Senhor Jesus, nós te somos gratos porque o Senhor nos uniu, o Senhor proveu